Olá, pessoal, tudo bem? Estou dando aqui uma ajeitada na situação. Deixa eu só ver aqui. Acho que eu vou ter que puxar o negócio para baixo. Beleza, que eu vou precisar trocar de aba aqui durante a atividade, tá bom? Bom, pessoal, bem-vindos aqueles que tiveram coragem, né, de acessar o link. Bem-vindos aqui à nossa correção. Tem que olhar no pontinho brilhante, sempre esqueço disso. Então, bem-vindos à nossa atividade de correção aqui das questões do livro didático, tá? Mais uma vez, o capítulo 21, que trata das revoluções inglesas do século XVII. Trata também do iluminismo, mas a gente vai deixar esse conteúdo mais para frente. Por enquanto, a gente está lidando aqui com os eventos que caracterizaram as revoluções inglesas do século XVII, tá? E eu havia solicitado aos senhores e senhoritas que realizassem as atividades 1, 2 e 3 da página dos 358 do livro didático, que tem a ver com esse conteúdo, tá? E hoje eu vou fazer a correção dessas questões, do item, né, revisitando a história, né, da página 358, seguindo aquela minha tentativa de critério de circunscrever o vídeo em até 15 minutos, tá? Vamos fazer a tentativa dessa vez aqui de novo. Se eu bater nos 15 minutos, eu encerro o vídeo quando eu terminar essas três questões. Se sobrar algum tempo ainda depois da análise dessas três questões, aí poderemos fazer as questões de vestibular também, tá? Que são duas. Eu pedi duas questões de vestibular, A1 e A14, né, para fazer também, se sobrar tempo. Se não sobrar tempo, eu deixo para fazer em outro vídeo que deve estar logo aqui abaixo, tá? E aí vocês veem quando vocês quiserem, tiverem condições ou curiosidade, tá bom? Então vamos lá, revisitando a história, página 358. Tá. Vamos lá, questão 1. Observe o quadro da página 352. Vamos lá para a página 352. O que que é? A execução de Carlos I. Tá lá, né? O Carlos I, tá lá um carrasco segurando a cabeça do Carlos I. Inclusive, a cena do filme que eu passei na aula é bem fiel, né, a essa cena que vocês estão vendo aí, né? E é isso, só não estou vendo o machadinho ali, né? Mas tá faltando machado. Deixa eu ver aqui. Dá uma aproximação. Não está vendo machado, mas tá a galera aqui no contexto da execução do Carlos I. Vamos voltar para a questão. Bom, subitem A. Que momento da história inglesa está descrito no quadro? É a execução do Carlos I, né? Que simboliza a destruição do absolutismo da Inglaterra, né? A destruição da monarquia absolutista da Inglaterra. Tá? Depois da execução do Carlos I, o absolutismo monárquico nunca mais volta à Inglaterra. Vocês vão ter tentativa, né? Pelo menos uma tentativa de restauração do absolutismo que não vai ser bem executada, né? Não vai obter sucesso, certo? Então, a letra A eu definiria como isso, né? Como a execução do Carlos I, que simboliza ali, né? A execução em si, ela é um ato político simbólico de destruição do absolutismo monárquico na Inglaterra, tá bom? 1649, não é isso? Janeiro de 1649. Letra B. Identifique três aspectos de tensão entre o monarca, que é o Carlos I, e o parlamento inglês no período entre 1640 e 1641, que levaram à guerra e aos acontecimentos descritos no quadro. Vamos lá. Primeiro ponto, eu diria que é a questão dos impostos, né? Você tinha um rei com uma corte perdulária para sustentar, um rei com muitos gastos, principalmente gastos militares, né, mas gastos de administração do Estado, que não queria dar satisfação pelos seus gastos, e aí ele vai, convoca um parlamento e ele exige que esse parlamento conceda recursos financeiros a ele, o parlamento se nega, e aí há um rompimento político entre o rei e o parlamento. Esse rompimento político em 1642, vai levar ao início de uma guerra civil entre as forças que apoiam o rei contra as forças que apoiam o parlamento, né, principalmente a Câmara dos Comuns do parlamento, que representa os pagadores de impostos, certo? Então, esse é um ponto de tensão, né, a questão dos impostos. Impostos. Segundo ponto de tensão, a intromissão do Carlos I na religião dos puritanos
e dos presbiterianos lá da Escócia, tá? Então, Carlos I, ele é o chefe da Igreja Anglicana. Como chefe da Igreja Anglicana, ele pretende unificar a forma com que se pratica o cristianismo na Inglaterra, de acordo, portanto, com critérios estabelecidos pela Igreja Anglicana. Então, há também essa tensão religiosa entre o rei e, principalmente, né, os puritanos, no caso da Inglaterra, e os presbiterianos, no caso da Escócia, certo? Então, esse é o segundo ponto de tensão. Terceiro ponto de tensão é a defesa intransigente que o Carlos I faz da monarquia absolutista e dele próprio como um monarca absolutista, um monarca, portanto, por direito divino, né? Então ele defende não apenas a ideia, né, o conceito da monarquia absolutista, como principalmente a divinidade da sua autoridade, né? Então eu devo ser obedecido porque eu sou um representante de Deus, eu sou escolhido por Deus para governar os homens aqui na Terra, os homens ingleses, homens e mulheres ingleses aqui da Terra, certo? Então é isso, tá? Eu diria que é isso, letra B, esses três pontos de tensão, tá? Tem um ponto de tensão relacionado à questão dos impostos, né? Questão fiscal, né? Questão dos impostos, questão religiosa, né? E a questão política relacionada à defesa intransigente do absolutismo e do direito divino dele, monarca, tá bom? Fechou, então. Número 2. Explique o que foi a Commonwealth e qual a sua importância no contexto político da limitação do poder absoluto dos reis na Inglaterra. Não, Commonwealth, então, gostaram da linguinha? Commonwealth, tá? Commonwealth, ela é, na verdade, o conceito da república na Inglaterra, né? Se a gente fosse traduzir, né, é a riqueza comum, né? Que é o mesmo conceito de res pública, né? Coisa pública, né? Então é isso, é a Commonwealth, né, Commonwealth que sucedeu a execução do Carlos I, né, que foi o regime que foi formulado pelos puritanos burgueses após a execução do Carlos I, é a República, né, a famosa República Puritana, aquele período ali de quase 10 anos, período, perdão, de 47, perdão, de 49 a 60, aquele período de mais de 10 anos, no qual a Inglaterra foi governado por uma república que era, né, ao mesmo tempo, uma ditadura pessoal do Oliver Cromwell, depois foi uma ditadura do filho do Oliver Cromwell por pouco tempo, que foi o Richard Cromwell, tá? Então, como ela foi uma república calvinista, tá? Perdão, uma república puritana, que é o calvinismo inglês, né? É... Bom, e qual foi a sua importância no contexto político da limitação do poder absoluto dos reis na Inglaterra? Bom, criou-se ali um paradigma, né, de que o rei abusado, o rei abusador, o rei que ultrapassa os limites, pode vir a ser um rei derrubado, tá? Então, o Carlos I é um caso, ele perdeu a cabeça, né, porque ele abusou, né, das suas prerrogativas de rei. Mais para frente a gente vai ver, né, que depois da República vem a restauração Stuart, e com a restauração Stuart vieram dois filhos do Carlos I que governaram a Inglaterra, mas que tiveram destinos totalmente diferentes, né? O Carlos II governou a Inglaterra de maneira relativamente pacífica, né? Em comum acordo com o parlamento, né? De maneira não absolutista, respeitando, né, o parlamento, embora não fosse ainda uma monarquia parlamentar, né? Não dá para dizer, era uma monarquia em que havia um certo equilíbrio, né, entre a autoridade do rei e o parlamento, coisa que não aconteceu durante o reinado do Jaime II, que governou a Inglaterra por coisa de 3, 4 anos, certo? Acabou sendo derrubado pela Revolução Gloriosa. E isso por quê? Porque ele fez uma tentativa de restauração do absolutismo na Inglaterra, é, por volta ali de 1688, ali ele estava tentando restaurar o absolutismo, fora as questões envolvendo dúvidas, né, de que ele tentaria também, junto com o absolutismo, restaurar o catolicismo na Inglaterra por ser casado, né, por uma moça católica, certo? Bom, então é isso. Então, como Elvis, ele criou meio que como se fosse uma coisa prévia, né? Me faltou a palavra agora, tá, gente? Estou sempre esquecendo alguma coisa nessas aulas, mas criou-se ali
um paradigma, né? Não é bem essa palavra que eu queria usar, né? Mas criou-se um paradigma de que o rei abusado, o rei que ultrapassasse certos limites, né, principalmente em relação ao parlamento, poderia vir a ser um rei derrubado. Isso aconteceu com Carlos I e aconteceu com Jaime II, tá bom? Questão 3. Apresente os princípios fundamentais do Bill of Rights, tá? E explique por que esse documento foi fundamental para a instauração do regime político liberal, na Inglaterra, no caso, né? Bom, dá para começar pelo significado em inglês, né? Bill of Rights, Declaração de Direitos ou Lei dos Direitos, tá? Então, assim, o Bill of Rights ele trata de direitos fundamentais ou de direitos fundamentais, aquilo que é fundamental para que o indivíduo tenha um mínimo, né? Para levar a sua vida debaixo daquela lei, certo? Então, passa pelo quê? Liberdade de expressão, tá? Liberdade de consciência, certo? Passa pela limitação dos poderes reais. O rei reina, mas não governa, né? O rei pode muito, mas não pode tudo. Ele não pode, por exemplo, prender arbitrariamente. A pessoa, para ser presa, ela tem que ter amplo direito à defesa. Isso é um ponto, né? Então, não é assim sair prendendo. Não, a pessoa tem que... Primeiro, para ser presa, tem que ser por um motivo, um bom motivo, né? E esse bom motivo passa por cometer algum crime. Ah, tá, cometeu crime, mas tem direito a se defender, tem direito à ampla defesa. Vai ser julgado, né? Vai ser acusado, vai ser julgado, vai se tornar um réu, vai ser julgado, né? Vai ser condenado, depois de condenado, será dado uma pena, e aí sim ele vai preso. Então há todo um processo judicial. Até esse é um outro ponto. Até mesmo por isso, então o que acontece na Inglaterra? Na Inglaterra, a justiça, a partir do Bill of Rights, ela se torna, né, um órgão independente. Tá? Então, assim, nenhum juiz deve nada, por exemplo, ao rei ou ao parlamento. Ele é um cara ali que ele tem autonomia para julgar, certo? Então, é isso. Então, o Bill of Rights passa por esses direitos fundamentais dos indivíduos, certo? Outro aspecto que também é muito, mas muitíssimo importante é a defesa, é a garantia da propriedade privada, né? Afinal de contas, essas revoluções inglesas do século XVII são burguesas. E como burguesas que foram, elas defendiam os interesses dessa classe social. E o fundamental é o da propriedade privada, certo? Sem a propriedade privada, né? Então você não tem uma segurança mínima para a burguesia empreender, né, seus negócios, lucrar, né? E não por acaso a Inglaterra é o local pioneiro, né, do início da Revolução Industrial. Foi justamente por causa das garantias estabelecidas pelo Bill of Rights que isso acaba se tornando possível. Tá bom, gente? E aí a questão, então, é liberdades, defesa da propriedade, né? Coisas assim como defesa do princípio da vida, né? Ainda vou falar um pouco mais disso mais para frente, mas eu acho que é isso, tá? Eu acho que é isso. Estou tentando até lembrar daquele slidezinho que eu produzi para vocês, tá? Mas eu acho que é isso, beleza? Eu comecei 9h42 por volta disso. Vamos tentar ali dar uma olhada nas questões de vestibular, então, tá? Vamos ver aqui. Isso. Vamos lá. Ah lá. Questão 1. Opa, questão de vestibular da Unicamp, tá? Mas é uma questão dissertativa. Veja bem, vejam vocês. Vamos lá, Unicamp São Paulo. Na Inglaterra, por volta de 1640, a monarquia dos Stuart era incapaz de continuar governando de maneira tradicional. Entre as forças sociais que não podiam mais ser contidas no velho quadro político estavam aquelas que queriam obter dinheiro, como também aqueles que queriam adorar a Deus seguindo apenas as suas próprias consciências, o que levou a desafiar instituições de uma sociedade hierarquicamente estratificada. Bem, quem que eram esses que estavam querendo ganhar dinheiro e queriam adorar a Deus seguindo apenas suas próprias consciências? Tá? Vou dar 3 segundos para vocês pensarem. Quem são esses caras que querem ganhar dinheiro e ao mesmo tempo adorar a Deus à sua maneira? Quem são esses caras? São os burgueses puritanos, a burguesia puritana, tá? Esses caras.
tá? E o que é essa sociedade hierarquicamente estratificada? É o quê? É o regime absolutista, tá? Que tem lá, né? Que segue ainda aquela tradição medieval, né? Clero, nobreza, não são todos mais servos, mas plebeus, né? Abaixo da nobreza, os plebeus, os que não são nobres, né? Que inclui servos, aí, que ainda tem na Inglaterra até essa época aí, né? Vamos lembrar que foi o Oliver Cromwell que aboliu os privilégios feudais, então a servidão ela foi abolida na Inglaterra no século XVII, então até o século XVII tinha servos sim na Inglaterra, o Oliver Cromwell que acaba com esse negócio. Então aquela estratificação tradicional ela ainda está, né, dominando politicamente a Inglaterra. Aí vamos lá, letra A. Conforme o texto, que valores se contrapunham à forma de governo tradicional na Inglaterra do século XVII? Então, os valores da burguesia puritana. Era a burguesia puritana que se colocava contra os valores tradicionais da sociedade inglesa do século XVII. B. Quais foram as consequências da Revolução Inglesa para o quadro político do país? Bom, o resultado final das revoluções inglesas aconteceu após a Revolução Gloriosa, após o estabelecimento do Bill of Rights, né? O estabelecimento de todos aqueles elementos que a gente colocou, né, na questão anterior, que é, né, a defesa da propriedade privada, a garantia da propriedade privada, a garantia da liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, né? Outra coisa, o poder político da Inglaterra passou para o parlamento, então o parlamento, que é um órgão formado por representantes eleitos, né, eleitos pelo critério censitário, mas eleitos, né, esses indivíduos que formam a Câmara dos Comuns do Parlamento, eles é que passam a deter o jogo político a partir da Revolução Gloriosa, a partir do Bill of Rights, tá? Então, é por isso que até hoje você tem no sistema político inglês um primeiro-ministro que é um membro do parlamento, da Câmara dos Comuns do Parlamento, o primeiro-ministro, que é quem efetivamente governa a Inglaterra, né? E aí, daí surge aquela famosa frase, né? Na Inglaterra, o rei reina, mas não governa, e tem sido assim até hoje, tá bom? Então, eu diria que B passa por esse raciocínio, tá bom? Vamos ver ali. É a última, tá, gente? Estou abusando de vocês aí do tempo, né? Mas vamos lá. É a última. Ops. A 15. Vamos ver aqui. A 15 é múltipla escolha. Vamos lá. Na Inglaterra, durante a época dos Tudors. Ih, será que é esse mesmo? Também havia insatisfação contra os abusos da Igreja Católica. Acho que é 14. Ixi. Vou ter que olhar lá. Peraí, só um instantinho. Não, é 14. Mas é 14, né? Vamos lá. Bom, tá. Ah, não, 14. É assim. Ih, não era bem. Tá, mas vamos lá, 14. Na Inglaterra, durante a época dos Tudors, também havia insatisfação contra os abusos da Igreja Católica. Criticavam-se a ineficiência dos tribunais eclesiásticos e o favoritivismo na distribuição de cargos públicos para membros do clero. O pagamento de dízimos e o seu envio para Roma eram igualmente objeto de queixas. Tá? Então, veja, também tinha os motivos, né, para o rompimento com a Igreja Católica. Né? E sair da Inglaterra, da Igreja sugar, né, através de dízimos e outras taxas, né, os países, e levar essa riqueza lá para Roma também era mal visto, né, por várias regiões da Europa cristã católica, né, e isso foi um dos fatores da reforma protestante na Inglaterra também. Vamos lá. A tensão contra a Santa Sé aumentou quando o Papa negou a Henrique VIII, que governou entre 1509 e 1547, o direito de se divorciar de Catarina de Aragão, tia do imperador Carlos V do Sacro Império Romano Germânico. Beleza. Em decorrência da situação descrita no texto, vamos ver. Letra A. As divergências doutrinárias levaram o rei a separar-se da Igreja Católica, criando uma nova religião com base nas teses de Lutero. Não, não foi com base nas ideias de Lutero, tá bom? B. Lutero é luteranismo, Alemanha, que foi o primeiro movimento protestante. O primeiro rompimento com a Igreja Católica foi liderado por Lutero, tá? Na Alemanha. B. O rei rompeu com a Igreja de Roma, apoiado pelo parlamento, que o tornou o chefe supremo da Igreja da Inglaterra, fortalecendo seu poder. Não, porque isso aí é um erro lógico, tá? Porque o Henrique VIII foi um rei que governou sem ter que recorrer ao parlamento,
E segundo, porque ele, como rei absolutista que ele era, ele tomou essa decisão por conta própria, tá? Foi ele por ele mesmo que tomou a decisão. Ele não consultou ninguém para tomar essa decisão, né? Talvez um conselheiro ou outro, né? Mas assim, uma força política, né? Uma instituição como o parlamento, né? Não foi consultada. Ele tomou uma decisão unilateral, certo? Até porque ele era um rei absolutista, tá? Por isso que é contraditório com a ideia dele ser um monarca absolutista. Ele era, assim, absolutista. O pai dele, o Henrique VII, também foi, assim como a filha dele, a rainha Elizabeth I, também foi uma rainha absolutista. Apesar, né, da Elizabeth ter sido muito popular, ela governou a Inglaterra de forma absolutista, tá? Então não fazia sentido consultar o parlamento para tomar uma decisão como essa, tá? Letra C. O parlamento inglês confirmou a decisão papal, o que fez o rei dissolvê-lo, concretizando seu absolutismo e o controle sobre a igreja. Bom, não tenho informação de que o parlamento tenha tido qualquer envolvimento ou de apoio ou sendo contrário a essas decisões de rompimento com a Igreja Católica do Henrique VIII, tá certo? Então, eu também descartaria essa, né? Então, nesse momento aí, século XVI, não há ainda um protagonismo político do parlamento como vai haver no século XVII, tá bom? Então, pode descartar isso aí tranquilo. Letra D. A decisão do Papa gerou um conflito bélico entre a Inglaterra e a Espanha, que contou com o auxílio do Sacro Império. Qual decisão? De não permitir a separação do. Será que durante. Tá, tribunais. Não, está meio esquisito nessa frase, né? Porque não explica o contexto. Que decisão foi? De não autorizar o Henrique VIII de separar da Catarina de Aragão? Pode ser que seja isso. Mas isso não levou a nenhum conflito bélico, né? Agora vamos ver a letra E. Eu acho que é a letra E, tá, gente? Já estou vendo ali, ó. Os bens da igreja foram confiscados pelo Estado, com certeza. Eu falei disso nas aulas, inclusive, né? Aí, uma das coisas que animou, inclusive a nobreza e até uma parte da burguesia a apoiar o rei no rompimento com a Igreja Católica foi a apropriação dos bens que a Igreja Católica possuía na Inglaterra. A igreja era muito rica na Europa inteira e na Inglaterra não seria diferente disso, né? Então, terras, né, relíquias, né, muitos bens, ouro, prata, né, então joias, né, tudo isso estava nas mãos da Igreja Católica lá na Inglaterra e isso aí foi apropriado pelo senhor Henrique VIII e, claro, ele não se apropriou disso sozinho, ele distribuiu terra para a nobreza, né, distribuiu, né, tudo que ele se apropriou para outros membros que o apoiavam politicamente, inclusive membros do clero, que acompanharam ele na reforma anglicana, tá bom? Alguns membros do clero foram contra, mas muitos outros ficaram a favor dele, né, na formação da igreja anglicana. Tá? Então, os bens da igreja foram confiscados pelo Estado, que os cedeu à burguesia, cujo apoio foi fundamental para a consolidação do absolutismo. Né? Com certeza. Né? Então, a criação da igreja anglicana foi fundamental para a consolidação do absolutismo na Inglaterra. Não por acaso, a Rainha Elizabeth, que veio depois do ato de supremacia, inclusive ela fez o segundo ato de supremacia, né? Porque a Inglaterra ainda teve um momento em que o catolicismo voltou com a Maria I, né, a filha mais velha do Henrique VIII, mas aí depois vem a Elizabeth. A Elizabeth restaura o anglicanismo na Inglaterra com o segundo ato de supremacia, e não por acaso a Rainha Elizabeth é considerada o auge do absolutismo na Inglaterra. Tá bom? O reinado dela é o auge do absolutismo na Inglaterra. Né? Nunca o absolutismo esteve tão poderoso quanto nessa época. Gente, vamos aproveitar que a gente está aqui, vamos ver logo essas questões programadas aí, tá? Vamos lá, vamos lá. Acerca das revoluções inglesas do século XVII, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. 1. Durante o governo de Oliver Cromwell, foi assinado o Ato de Navegação, certo? O qual determinava que todas as mercadorias importadas pela Inglaterra só poderiam ser transportadas em navios ingleses. Todas as mercadorias importadas. Não é bem isso, tá, gente? Não é bem isso, não, tá? Sim, decretava que alguns tipos de mercadorias importadas pela Inglaterra só poderiam ser levadas em navios ingleses caso o país que exportasse para a Inglaterra não transportasse essas mercadorias para a Inglaterra, certo? Assim, não era autorizado um terceiro país pegar uma mercadoria de um país tal e transportar para a Inglaterra. Tipo, a Holanda
comprar em Portugal para vender em Inglaterra. O ato de navegação proibia isso. Aí está dizendo todas as mercadorias importadas pela Inglaterra só poderiam ser transportadas em navios ingleses. Isso aí está errado, tá? Mas eu tô com medo de estar certo, tá? Da banca ter considerado isso certo. Isso está errado, mas eu tenho medo da banca considerar certo. Vamos ver dois. Com a Revolução Gloriosa, o parlamento inglês afastou o monarca e instituiu com Guilherme de Orange, não apenas Guilherme de Orange, tá? A Maria também, a Maria Stuart, a Maria II, tá? Stuart. Mas vai lá, Guilherme de Orange, uma monarquia parlamentar liberal, na qual o rei era obrigado a respeitar as decisões do parlamento, com certeza, tá? Considero dois correto. Vamos ver três. Com o Bill of Rights, foram afirmados os direitos e liberdades do povo inglês, restringindo o poder do soberano, que só poderia suspender a aplicação de leis com autorização do parlamento. Diria que sim, eu diria que 2 e 3, tá? Diria que letra E, tá? Não diria que todas estão corretas, apesar que o gabarito pode dizer isso, tá? Mas eu não diria que todas estão corretas por quá. Por quá não eram todas as mercadorias, né? Que só poderiam ser transportadas em navios ingleses. Eram apenas aquelas que viessem de terceiros países, né? Aquela coisa, né? Não poderia um terceiro país comprar de um outro país para transportar para a Inglaterra. Tá? Era isso que determinava. Tanto que a Holanda, né, foi a principal atingida, né, por esses atos de navegação, e isso, inclusive, provocou uma sucessão de conflitos entre a Inglaterra e a Holanda ao longo do final do século XVII, tá bom? Vamos ver a última aí, gente, aí eu dou uma folguinha para vocês. Vai lá. Leia atentamente o texto a seguir. A Revolução Inglesa é o resultado da ação política de uma nova classe social. Qual é essa classe social? Burguesia puritana, pela sua identificação com a produção para o mercado, né? Vamos lá. Não foi simplesmente a decorrência imediata da falência da aristocracia, nem a crise do Estado absolutista frente à pequena nobreza, a gentry, empobrecida. Tem essa, né? A gentry, eu não falei disso nas aulas, mas a gentry é isso, é uma nobreza, uma pequena nobreza empobrecida, que estava empobrecida do século XVII, tá? Vamos lá. Assim como tinham os yeomen, né, que eram os pequenos proprietários do interior da Inglaterra, que eram muitos no início do século XVI e que foram diminuindo ao longo dos séculos, né? Quando chegou no século XVIII, praticamente essa classe desapareceu, a classe dos yeomen. Aí eles vão querer recomeçar a vida lá nos Estados Unidos, né, como yeomen, inclusive. Tá? Nem mesmo o corte verticalizado que cindiu a sociedade de alto a baixo, separando a corte e o país. A corte, né, no caso, os aliados do rei, e o país, né, principalmente a burguesia puritana, o povo, né, de uma forma geral. Bom, sobre o contexto dos projetos políticos e econômicos sociais dos diferentes grupos sociais envolvidos no processo revolucionário, marque para as afirmativas abaixo, V para verdadeiras e F para falsos, ou SO sem opção. Interessante. Vamos lá. 1. A Revolução Inglesa criou condições políticas, econômicas e sociais para o avanço das forças produtivas capitalistas na Inglaterra, com certeza. Tanto que a Inglaterra é o país pioneiro da Revolução Industrial. Colocaria V. 2. A burguesia era a classe mais interessada na substituição do mercantilismo por uma economia livre dos monopólios e restrições. Era, tá? Era assim, tá? É que é o tal negócio. Uma parte da burguesia se beneficia dos monopólios, tá? Claro, tem sempre uma parte da burguesia que se dá bem, mas é uma minoria da burguesia e geralmente é uma alta burguesia, enquanto a maior parte do país, né, e principalmente média e baixa burguesia, vamos colocar assim, são prejudicadas, né? Porque fica tudo mais caro, né? Com os monopólios, né, fica tudo mais caro, a vida fica mais difícil, não tem concorrência, né? E aí começa a haver, né, essa questão assim de se abrir o mercado, né, para haver mais concorrência interna lá na Inglaterra, né, para dar oportunidade para os que vêm de baixo, né? Então começa a haver esse tipo de pressão lá na Inglaterra, e eu diria que é verdadeiro, tá? 3. O Estado absolutista não se constituía em obstáculo aos interesses comerciais da burguesia que lutava por políticas protecionistas. Não, aí eu diria que é falso, tá, gente? Essa 3 aí é falsa, porque sim, o Estado absolutista, ele não apenas
ele era um obstáculo, né, para o avanço da burguesia, principalmente da pequena e média burguesias, né, e também está errado porque não era toda a burguesia que defendia o protecionismo, tá? Como eu disse, era só aqueles que eram, por assim dizer, eram beneficiados, né, pelos monopólios, né, eram protegidos do rei. Esses eram muito apegados ao protecionismo. A média e a baixa burguesia nem sempre, tá? Nem sempre assim. A gente vai ver que a Inglaterra também, além de ser o berço do liberalismo político, também foi o berço do liberalismo econômico, tá certo? Vamos lá, questão 4. Para finalizar, a aristocracia e a nobreza e não, a aristocracia, a nobreza e a burguesia, aí está diferenciando a aristocracia e a nobreza. Tá, tá. Em alguns contextos, a aristocracia tá acima da, digamos assim, é a nobreza da nobreza, né? São nobres, mas são nobres assim que estão acima de todos os nobres, né? Em alguns contextos você pode interpretar dessa forma, tá? Mas assim, via de regra, né, aristocracia e nobreza são tidas como sinônimos, tá? Mas vamos ver o que está dizendo aí. A aristocracia, a nobreza e a burguesia desencadearam a Revolução Inglesa. Foi mais a burguesia, tá? Embora tivesse a participação de nobres também na Revolução Inglesa, tá? Mas aí eu acho que está errado, mas vamos lá. Dividindo a sociedade em classes de acordo com seus interesses. Não, então, não, está errado, tá? Então, eu diria que é falso. Eu diria que a burguesia, fundamentalmente, as revoluções inglesas do século XVII foram revoluções conduzidas pela burguesia e que obtiveram resultados favoráveis à consolidação do poder da burguesia, tá certo? Por isso que é considerada uma revolução burguesa, né? E o Estado criado pelas revoluções inglesas do século XVII é um Estado liberal por princípio burguês, certo? E é isso, tá, gente? Vamos ver aqui o que tem depois. Eu acho que é outro capítulo da Revolução, próximo assunto, né, que vocês já viram com o sub-Irajá, né, que é a Revolução Industrial. Tá bom, gente? Então a gente encerra por aqui, tá? Desculpe, ficou meio longo, né? Comecei 42 e agora já meia hora de vídeo. Peço desculpas, mas pelo menos estamos aí, né? Pelo menos encerramos aí essas correções, tá bom? E a gente se vê aí durante as próximas aulas, tá? Beijinho e tchau.